Olá, meu nome é Emily Suiano, sou estudante de Direito da UEPB e essa atividade foi sugerida pelo professor Luciano Nascimento, da disciplina de Linguagem e Argumentação Jurídica, em que irá se analisar a temática O Direito como Teoria da Integridade de Ronald Dworkin. Iremos analisar alguns pontos da teoria interpretativa de Dworkin que estão expressos no livro O Direito como Teoria da Integridade. Mas o que seria essa integridade? Essa integridade diz respeito ao contexto do direito como um todo, em que ele será uma construção que não se desvinculará dos valores da sociedade. Ao contrário, ele enunciará esses valores, como, por exemplo, no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, nos artigos 1 e 3, onde é bastante explícito a presença desses valores na Constituição, que tem uma função normativa. Sendo assim, toda a construção do direito ela deve ser íntegra e não se deve haver a quebra de elos na corrente argumentativa, como, por exemplo, a decisão judicial ou a posição doutrinária de uma interpretação do direito. Ela não se pode dissociar dos preceitos democráticos, ou seja, tudo deve ser íntegro e coerente. Quando o juiz obedece essas duas perspectivas de coerência e integridade, o Poder Judiciário alcança a sua legitimidade. Quando não, essa decisão ela vai decorrer de uma arbitrariedade. Esta integridade está prevista no artigo 926 do Código Processual Civil. Nesta teoria da integridade, Dworkin constrói uma filosofia jurídico-política do direito em que se observa a construção dos valores em sociedade, havendo então dois elementos que auxiliam nessa construção do pensamento jurídico de Dworkin, que seria a política, de onde provém a filosofia política, como também a moral. Este pensamento jurídico está secionado em três partes. O primeiro deles vai ser a hermenêutica, que é o elemento crítico da produção do direito, em que o juiz ele vai descobrir, produzir e aplicar o direito. O segundo elemento vai ser a arquitetura crítica construtiva, em que a argumentação jurídica de Dworkin ficou conhecida como pensamento argumentativo crítico-construtivista do direito. O terceiro elemento se dá pela ideia da atividade de interpretação, que se divide no sistema trifásico de pré-interpretação, que é a norma em si, o que está na norma em si, de interpretação, que é o caso concreto mais a norma, e de pós-interpretação, que vai ser as consequências dessa prolação da interpretação dessa norma. Essa ideia de Dworkin de argumentação jurídica na decisão judicial vai para além do positivismo jurídico, construindo assim uma ruptura epistemológica em que agora o juiz não apenas tem a função de dizer o direito, mas sim da distribuição do direito para ambas as partes, em que todos saem com direitos de acordo com a interpretação do caso concreto. Já com relação à distribuição e à construção do direito, Dworkin vai formar 5 momentos para que isso aconteça. O primeiro deles está relacionado à decisão e o direito das partes, quando apenas uma das partes tem os seus direitos reconhecidos, que para Dworkin as duas partes devem ser reconhecidas e terem os seus direitos divididos de acordo com a análise do caso. Já o segundo momento é quando o direito ele é previsto e materializado em forma de princípios, já que a maior parte da estrutura da decisão judicial é formada de princípios. Já o terceiro momento vai ser a decisão com relação ao passado do direito, em que o juiz ele traz a memória do direito para o presente, utilizando-se da memória institucional do direito, ou seja, a legislação, bem como a utilização da memória moral. Já o quarto momento seria a construção do direito mediante a adaptação aos tempos, pela política e pela moral. O quinto momento é o da integridade, em que ela vai estar presente e auxiliará na interpretação histórica, em que o juiz terá de descobrir e aplicar novos direitos através de uma análise da história institucional da prática judicante do direito, reconhecendo dentro dessa análise as suas fronteiras de atuação. E para finalizarmos, é válido ressaltar que a maior questão do pensamento de Dworkin é a sua afirmação com relação ao avaliador, que ele fará o uso da política e da moral para a constituição da metodologia de reposicionamento do direito, e é a partir dessa ideia de Dworkin que surgem as diversas críticas à sua teoria.